A paz do Senhor Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abunde em seus corações. Estamos mais uma vez aqui para vos trazer uma mensagem profética para a sua vida. Hoje nós vamos ler um salmo muito conhecido entre todos. É o Salmo 23. Sendo que nós vamos falar apenas somente hoje sobre um versículo só. É o versículo 1. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, juntamente conosco, esse salmo. O Salmo 23, geralmente, ele é utilizado para uma oração, para diversas coisas, mas o Salmo 23, ele tem um valor muito além do que oração. E, na verdade, a oração não tem que ser ditada, a oração tem que ser espontânea. Isso é outro assunto que podemos discutir isso mais tarde. Mas, a princípio, o Salmo 23 ele tem um aprendizado muito grande, um ensinamento, lições para nossas vidas. Principalmente para nós que vivemos momentos como esse hoje, né? Em meio a toda essa pandemia, em meio a toda essa tragédia que vive, né, o nosso globo terrestre, né? Porque a pandemia não somente está apenas no Brasil, os noticiários nos mostram claramente o que o mundo lá fora, e em alguns países estão pior do que o nosso às vezes. Mas eu queria ler o Salmo 23. O versículo 1 é conhecido entre todos, né? E o Salmo é conhecido no versículo 1, então é conhecidíssimo, né? Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando nós falamos na questão aqui, quando o salmista, né, que escreveu esse salmo aqui foi Davi. E Davi, na verdade, ele tem uma ideia sobre isso referente a que ele era pastor de ovelha. Então, ele tem propriedade, ele tem autoridade para escrever esse salmo e descrever exatamente o que ele possa pensar a respeito de Deus como pastor de ovelhas, né? Então veja que Davi ele teve essas lições lá quando era pastor de ovelha, a ovelha de seu pai. O que é o pastor na verdade? É aquele que governa, é aquele que guia, é aquele que alimenta, é aquele que protege. Então o pastor na verdade, o trabalho dele é guiar, proteger, alimentar, né? Governar, dirigir as pessoas, dirigir as ovelhas. Então esse é o retrato, em primeiro lugar, que Davi ele aponta diretamente a Deus para nossas vidas. É o Deus que nos guia, é o Deus que nos alimenta, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos governa. Por mais que nós às vezes não atentamos para isso, ou não observamos, ou não prestamos atenção referente a isso, mas a verdade é que Deus está fazendo tudo isso que nós estamos falando aqui. E o nosso dever, na verdade, é obedecer, é seguir a Ele, é amar a Ele, é confiar nele. É o que nós precisamos nesses últimos dias. Não é somente dizer que o Senhor é o meu pastor. Nós temos que, se Ele é o teu pastor, se Ele é o nosso pastor, então o direito nosso agora em tê-lo como pastor nosso é seguir Ele, é amá-lo, é confiar nele. É muito fácil nós ditarmos o Salmo 23. É muito fácil nós ditarmos cada palavra escrita nesse Salmo. Mas a verdade, em primeiro lugar aqui, é que nós às vezes não andamos segundo o que nós ditamos. Pastor? Será que ele é o meu pastor mesmo? Se ele é meu pastor, então ele vai me guiar, então ele vai me governar, então ele vai me proteger e eu tenho que crer que ele faz isso tudo e eu tenho que ser recíproco dizendo que eu devo obedecê-lo, que eu devo amá-lo, que devo confiar nele. Mas na verdade, na prática, nós não vimos isso acontecer. Nós não confiamos em Deus como deveríamos confiar. Nós não obedecemos a Deus como deveríamos obedecer. Nós não seguimos a Ele como deveríamos seguir. Então, mas mesmo assim, Ele tem cuidado da gente.
mesmo assim Ele tem velado por nós. O fato de eu estar aqui hoje, você está me vendo hoje aí, já deixa claro o quanto Ele, mesmo nós não obedecendo a Ele, mesmo nós não seguindo a Ele, mesmo nós não amamos e confiando nele como deveríamos fazer, mesmo assim Ele tem velado e nos protegido sobre tudo. Então precisamos entender isso. O Senhor é meu pastor, então se Ele é meu pastor, nós somos ovelha dele. Se nós somos ovelha, devemos segui-lo como deve ser seguido. Temos que confiar como devemos confiar. Olhando para isso, nós podemos observar que na parte B do versículo, ele disse: nada me faltará. Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. Agora, o que eu digo que é a minha necessidade? Às vezes aquilo que às vezes eu digo que é minha necessidade é apenas algo a qual eu desejo para alimentar a minha carne, para alimentar o meu orgulho, a minha soberba. E Deus não vai suprir isso. Deus não vai alimentar a nossa soberba. Deus não vai alimentar o nosso orgulho. Então, a questão de suprimento vem lá das nossas necessidades. Ele vai suprir exatamente o que nós precisamos realmente. E Ele conhece-nos. Ele sabe com o que nós necessitamos verdadeiramente. Ele sabe que nós precisamos verdadeiramente. Então, Davi, quando ele escreve esse salmo, ele se baseia justamente nas experiências que ele tinha lá no campo, quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Quando ele cuidava das suas ovelhas, via a necessidade das suas ovelhas. Então, quando eu vejo uma cena de o Davi escrevendo o Salmo 23 e lembrando de tudo que ele fez com as suas ovelhas, e agora ele fazendo essa comparação diretamente de Deus até nós, mostrando o seu imenso amor para conosco. Nada me faltará, né? Às vezes temos medo de passar por necessidade, né? E um dos maiores inimigos, né, da nossa alma é exatamente esse medo de passarmos necessidade, de sofrermos em meio a uma circunstância sem suprimento. E isso tem nos levado a um caminho que sempre temos falado aqui, o caminho da preocupação, o caminho da perturbação. E isso tem sido o maior inimigo das nossas almas. Quantas pessoas têm se perdido, quantas pessoas têm se machucado e às vezes se precipitado por não confiarem em Deus. Ele diz aqui nada me faltará. Temos que crer. Se Ele é meu pastor, então nós temos que crer que Ele vai suprir as nossas necessidades. Então as pessoas tendem a temer que virão sofrer falta de alguma coisa e que consideram que é vital para os nossos interesses. E vamos aqui pensar que vamos perecer, na verdade. Mas uma coisa que nós podemos aprender aqui, o que o salmista Davi, em primeiro lugar, aqui no versículo 1, quer nos ensinar exatamente isso, que vivermos em comunhão com o nosso Deus. E isso faz com que essa comunhão expulsa do nosso coração todos os temores desse tipo de sentimento, de medo, de perturbação, de preocupação. Nós nos preocupamos porque nós não confiamos. Nós nos perturbamos porque nós não confiamos exatamente no nosso Senhor Deus. Mas eu queria terminar essa parte hoje aqui ditando para você um versículo do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, que a qual ele diz de uma forma bem clara para a gente. Diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Está aí o apóstolo Paulo, né, dando uma sequência e
entrando nessa linha do Salmo 23. Podemos falar muito mais aqui, mas a princípio eu quero deixar essa palavra para você hoje, nesse domingo, nesse sábado, quer dizer, onde vamos praticamente nos preparar para os cultos, para o domingo, enfim. Talvez você esteja passando por algumas situações assim e Deus está dizendo isso para você, ok? Quero que você entenda isso. O meu objetivo aqui é que eu seja profeta para a sua vida. E eu profetizo hoje na tua vida que o Deus, né, como diz aqui o Filipenses capítulo 4, o meu Deus, diz Paulo, o meu Deus, o seu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus te abençoe. Deixa eu lembrete para você. O céu é o nosso limite. Até amanhã com mais a mensagem profética para a sua vida. Deus te abençoe.